Muito bem, então vamos lá. Então agora começou a gravar. Então hoje, aqui em modelagem em operações, o que eu quero mostrar para vocês? Então o que a gente já viu? Eu vou tentar sempre fazer esse refresh aí do que já passou, o que a gente vai ver hoje, para a gente entender onde a gente quer chegar, tá? Então a gente viu lá uma contextualização geral de como que toma essas decisões num contexto de operações, logística, produção, projetos, qualquer coisa que a gente que tenha uma ou algo que seja muito grande para seja uma tomada de decisão do momento, ou algo recorrente que eu tenho que tomar as decisões sempre é a mesma coisa, mudando só os parâmetros. Tudo isso são possibilidades para fazer modelagem de programação linear, né? Modelagem matemática. E aí a gente começou com um exemplozinho bem pequenininho lá. Na aula passada a gente fez mais alguns exemplos e a gente transformou tudo isso em modelo computacional dentro do solver e resolveu alguns probleminhas simples, né? Eu não fiz nenhum tipo de modelo a mais ainda, um pouquinho mais elaborado, porque eu coloquei na lista e queria que vocês fizessem esse esforço inicial sozinhos. Para quê? Para gerar dúvidas, para que a gente possa ir construindo juntos, tá? Então, a ideia hoje é fazer esse exemplo para vocês, fazer mais um exemplo um pouquinho maior. Como eu disse para vocês, às vezes eu faço modelos em homenagem a algumas pessoas aí, né? Hoje eu vou fazer em homenagem ao Diego Inoue, um modelo sobre futebol aí, né? E vou fazer mais um, e aí, a partir desse exemplo, eu vou começar a construir um pouquinho de teoria também. Então, entender todos os elementos dentro de um modelo de programação linear, entender o que nós chamamos de forma padrão e tentar não, nós vamos resolver um único exemplo pequenininho que nós chamamos de solução pelo método gráfico, tá? O método gráfico ele consiste em duas partes, que é construir o gráfico do modelo, entender o que acontece, toda a geometria do que acontece no modelo de programação linear, o desenho dele, e a solução analítica. Então, desenhar o gráfico, entender os elementos gráficos, a geometria do problema e a solução analítica, que é calcular na mão aí essa solução. Então, isso a gente vai fazer hoje. E aí, depois eu mostro todas as outras variações de soluções que nós temos, que a gente chama de soluções para casos especiais, tá? Então, isso é a nossa aula de hoje. Qual que é o nosso objetivo? Hoje, nós temos que sair daqui entendendo o que acontece no modelo de programação linear, para que nas próximas duas aulas eu possa desenvolver o simplex sem nenhum tipo de dúvida com relação ao que está acontecendo, tá? Para a gente conseguir entender tudo aquilo que vai por trás do software. Muitos de vocês podem estar perguntando assim, professor, mas por que eu preciso saber qual é a conta que vai por trás do software? A resposta é muito simples. Muito simples. Se eu compreendo a lógica daquilo que eu estou aplicando, do botão que eu estou apertando, eu consigo ficar melhor no quesito modelagem. Eu consigo melhorar, porque eu já vou modelar pensando no que eu posso ajudar lá na frente. Lá na hora que o meu computador estiver queimando o processador, estiver gastando memória RAM, como é que eu poderia ter modelado de uma forma tal que eu conseguisse uma solução mais rápido? E a gente vai começar a ver que daqui para frente compreender as questões formais, teóricas, da geometria do simplex, da geometria de um modelo de programação linear. Geometria é o desenho dele, né, grosseiramente falando, né? Passar para entender o simplex, por que a gente pode botar a mão no fogo e dizer essa é a melhor solução possível para esse problema.
Então eu tenho que ter essa garantia. Vocês têm que ter essa garantia de que isso acontece. Porque senão alguém vai perguntar daqui a amanhã para você, mas por que, que é a solução ótima? Por que, que não tem solução melhor do que essa? E aí a resposta é, porque o professor lá na universidade falou que é assim. Isso não serve, não adianta. Nós temos que entender o porquê. Então, todo esse desenvolvimento serve para que nas próximas 2 aulas a gente compreenda 100% o que acontece no Simplex. Eu vou juntar tudo nas próximas aulas, a parte teórica, com geometria, com o Simplex, fazer as continhas na mão, nas próximas 2 aulas, para a gente poder ver todos os casos especiais e soluções, para daí a gente voltar para a modelagem, e aí sim fazer as modelagens com o software, e aí a gente vai passar 3 aulas criando modelos. 3 aulas criando modelo, resolvendo modelo, criando modelo, resolvendo modelo, porque daí a gente vai começar a melhorar em termos de lógicas possíveis de modelos, tá? Então essa é a nossa, o nosso objetivo nessas próximas aí, hoje mais 5 aulas. Tá? Depois, no finalzinho da disciplina, é outros 500, mas por enquanto é isso. Tá? Então tá, eu vou começar lá então, para a gente poder entender a parte principal, esse exercício aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui, depois eu diminuo. Então, exercício 19. A gente vai fazer só o pedido 1. O pedido 2 eu vou colocar na lista de vocês. Tá? Então, presta bastante atenção. Então, uma certa fábrica de camisetas deseja aproveitar as finais de um campeonato de futebol para vender camisetas dos times envolvidos. Os jogos vão durar 4 semanas. O custo de produção de cada camiseta é R$ 2,00 nas 2 primeiras semanas e subirá para R$ 2,50 nas 2 últimas semanas, quando a concorrência demandar por material do mercado. A demanda semanal de camisetas será de 5.000, 10.000, 30.000 e 60.000, respectivamente, obviamente, ao longo das 4 semanas. A capacidade máxima de produção da empresa é de 25.000 camisetas por semana, obviamente. Tá? Na primeira e na segunda semana, a empresa poderá, em um esforço excepcional, carregar mão de obra em horas extras e fabricar mais 10.000 camisetas em cada semana. Neste caso, o custo dessas camisetas será de R$ 2,80. O excesso de produção pode ser estocado a um custo de 20 centavos por unidade por semana. Muito bem, então, esse primeiro exemplo aqui hoje, a gente tem que começar a compreender que existem diversos elementos aí que, se eu deixar no texto, ele pode não ficar tão claro quanto deveria. Então, hoje a gente vai formalizar uma coisa que eu gosto muito de fazer para modelar, que é desenhar algum tipo de lógica. Reparem que esse exercício aqui é bem parecido com o exercício 4 da lista 1, lá da produção semestral dos 6 meses lá. Tá? Bem parecido. Então, vamos tentar ver se a gente conseguiria fazer isso de uma maneira mais fácil, ou pelo menos compreender a lógica do exercício de uma maneira mais fácil. Tá? Então, vamos colocar aqui do ladinho. Deixar aqui o texto aqui. E trazer para cá o nosso pente. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Sempre que possível, nós devemos utilizar algum elemento gráfico para ajudar a gente a compreender tudo aquilo que acontece. Pode ser uma tabela, pode ser um fluxograma, pode ser um esquema, pode ser um desenho, qualquer coisa que, olhando, a gente bate o olho e fala assim, essa é a lógica. Então, é muito mais fácil com isso. Inclusive, quando a gente vai fazer a nossa dissertação. Eu tenho um problema lá. Se eu conseguir, eu vou ter que descrever o meu problema. Uma empresa que faz isso, faz aquele outro, que tem tanto fornecedor, tanto não sei do que, que pega daqui, leva para lá, produz isso, produz aquilo, tem uma máquina assim, tem uma máquina assado. Se eu conseguir explicar tudo isso em forma de texto, e aí no finalzinho eu boto um desenho mostrando toda essa explicação, ajuda demais quem está lendo a compreender e, assim,
melhora muito o nível do teu texto fazendo. Então é importante esses elementos gráficos. No caso aqui, nesse exemplo 1, eu tenho lá a produção de camisas do time de futebol e eu tenho 4 semanas. Reparem que eu tenho produção normal em cada uma das semanas, um limite aí de 25 mil camisetas por semana, mas nas 2 primeiras eu posso produzir de forma extra. Qual que é a diferença? Por que eu não junto tudo? Porque produzir na hora normal tem um custo, que nas 2 primeiras semanas é 2, e nas 2 últimas semanas é 2,50. Já se eu produzir alguma camiseta em forma de hora extra, eu tenho que controlar que esse custo é 2,80. Eu tenho que saber que essa camiseta foi produzida a um custo de 2,80, até para poder calcular lá na frente. E ainda eu posso deixar armazenado camisetas de um mês para o outro. Bom, não precisa ser muito inteligente para perceber de que se eu consigo produzir 25 mil camisetas em um certo mês, lá e a minha produção em horas extras é só na primeira e na segunda semana, eu não preciso nem dizer que na terceira semana, que tem uma demanda de 30 mil, e eu tenho 25 mil de capacidade, de cara vai faltar 5 mil. Ou seja, no mínimo, 25 mil, 5 mil, eu vou ter que vir de estoque do mês passado. No mínimo. Mas se eu olhar lá para outra semana, para a quarta semana, pode ser que eu precise de mais. Por quê? Porque eu vou ter uma capacidade de 25 mil, eu preciso de 60, ou seja, tem 35 mil faltando. Mas quando que eu vou produzir esses 5 mil? Quando? Lá na primeira semana, na segunda semana? Quanto que eu vou produzir na primeira? Quanto que eu vou produzir na segunda? Obviamente, gente, que esse exemplo aqui poderia ser feito na mão, né? Pô, 4, beleza. Agora pense se eu tivesse uma linha de produção com, em vez de planejar 4 semanas, vamos deixar o planejamento de 4 semanas, mas ao invés de ser camisetas, eu teria camisetas, shorts, meias, blusas, calças, bonés, gorros, cachecóis, 5 tipos de calça, e aí eu tenho um mix de produto lá de, sei lá, 50 produtos diferentes, cada um com a sua demanda, cada um com os seus custos, já não seria uma coisa tão fácil de fazer. Aí alguém pode falar assim para mim, né? Principalmente vocês de mercado. Não, mas tem um MRP que faz. Beleza. Vocês têm certeza disso? Ou o MRP é uma coisa que você faz na tentativa e erro? A maioria esmagadora dos MRPs que existe são por tentativa e erro. Coloca aqui, vai lá, diminui, aumenta, aumenta, diminui, aumenta, aumenta, diminui, diminui. Aí você chega num que a gente chama de plano mestre da produção. A maioria dos RPs são por tentativa e erro. Não existe otimização por trás. Existe um parâmetro que você coloca e vai alterando e calcula automaticamente o custo total e você controla isso na mão. Agora, sério mesmo que a gente tem que ficar fazendo na mão tentativa e erro em 2020? Putz, não é legal, né? Então, o que a gente vai fazer aqui para um produto 4 semanas poderia ser expandido para quantos produtos quiser, para quanto período quiser, tá? Sem problema nenhum, a lógica é exatamente a mesma. E aí, para a gente compreender isso, se a gente olhar, por exemplo, para um mês, vamos pegar aqui o mês 1. Isso aqui é o mês 1. No mês 1, lá eu tenho uma demanda, vamos chamar aqui de demanda 1, que é de 5 mil. Tudo bem? Uma demanda de 5 mil. Eu não tenho estoque inicial. Eu não tenho nada que entra aqui. Vamos chamar aqui de E0. Esse E0 aqui, não tem. Eu não tenho nada de camiseta no estoque. Para que eu possa cobrir essa demanda, eu posso produzir aqui, entrar produto. Tá? Entrar produto. Esse produto pode entrar vindo do estoque do mês anterior, no estoque inicial. Eu posso entrar produto aqui também, por exemplo, produzindo. Vamos chamar quantidade de camisetas produzidas no mês 1 em hora normal, vamos chamar de X. Claro que eu estou falando de X do mês 1. E eu posso produzir em horas extras. Posso produzir em horas extras. De novo,
Professor, mas por que a gente não junta as duas coisas? Produção e produção. Não, porque esse cara aqui tem um custo, esse cara aqui tem outro custo. A produção normal tem um custo de 2, a produção em horas extras tem um custo de 2,80. Né? Agora, como é que pode ter produto nessa semana? Bom, ou eu tinha em estoque, ou eu produzi esse produto. Quem vai consumir esses produtos que eu tenho? Bom, quem vai consumir vai ser a demanda, que vai tirar produto do meu estoque e vai consumir, ou seja, eu vou entregar para o meu cliente. E aquilo que eu não entregar, eu tenho que mandar um de estoque no final do mês, um estoque aqui qualquer. Não queria colocar o índice ainda, mas acabei colocando. O mês 1. Só que, se eu começar a pensar e analisar, esse estoque que fica para o mês seguinte é a entrada da semana 2. Bom, na semana 2, eu também posso produzir em hora normal, um X, e eu também posso produzir em hora extra, um Y. Peraí, então esse X aqui é o mesmo que esse X aqui? Não, porque eu posso produzir aqui, por exemplo, 20 mil camisetas e aqui 25. Então eu tenho que uma maneira de diferenciar a produção de camisetas em hora normal no mês 1 com a produção de camisetas em hora normal no mês 2. Por isso que a gente coloca um índice, X1, X2. Mesma coisa o Y, né? Pode ser que no mês 1 eu não faça hora extra, ou produção em hora extra, e no mês 2 eu faça. Então, eu tenho que diferenciar o que é o Y1, o que é o Y2. Se vocês começarem a perceber, isso daqui, ó, para quem fez, né? Na verdade, no vestibular todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso em algum momento, né? Isso aqui é o que nós chamamos de controle de fluxo. Tá? Lá em elétrica existe uma lei, que é a lei dos nós, que é a lei de Kirchhoff, que é tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Não posso perder produto aqui no meio. Ah, professor, mas lá na prática a produção de chocolate some um chocolate lá. Não, não é que some. Alguém consome esse chocolate. Seja consumir e comer, ou seja consumir e levar embora. Então eu tenho uma saída. A gente só não sabe quanto que é, mas existe uma saída. É a lei do Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu estou entrando aqui no mês como produção tem que sair ou em forma de demanda ou em forma de estoque. Tudo que entra no mês 2, que é ou o estoque vindo do mês anterior, ou produção em hora normal ou em horas extras no mês 2, sai como demanda do mês 2, a demanda 2, que é igual a 10 mil, ou um estoque no final do mês. E assim por diante. Mês 3, e aqui o mês 4. Porém, no mês 3 e no mês 4, eu só tenho produção normal. Não tenho produção era extra. Eu tenho um estoque aqui no final do mês 3 e eu tenho aqui uma demanda 3 de 30 mil. E eu tenho uma demanda aqui uma demanda 4 de 60 mil. Eu posso colocar aqui ainda o custo, ó. O custo aqui é 2, vamos colocar assim. Aqui é 2,80. Aqui é 2. Aqui é 2,80. Aqui já passou para ser um custo de 2,50. Um custo de 2,50. E aqui o custo é 20 centavos. Está ali do ladinho, 20 centavos. 0,2. Essa lógica que a gente acabou de fazer é a lógica provavelmente mais usada para modelagem em logística. Porque se a gente está falando em roteirização de veículo, é assim que faz. O caminhão, todos os caminhões que chegam num ponto, são todos os caminhões que têm que sair naquele ponto. Ou seja, tudo que chega uma certa cidade, mais o que já estava na cidade, tem que ser igual a tudo que sai daquela cidade, mais o que fica naquela cidade. Lei do fluxo. O fluxo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lógica de fluxo, nós chamamos isso aqui de conservação de fluxo.
conservação de fluxo. Essa restrição, ou essa lógica de conservação de fluxo, ela, sem sombra de dúvida, é a que a gente mais usa aí em programação linear, tá? Em modelagem. Por quê? Porque quase tudo tem isso. Quase tudo tem isso. Muito bem. Bom, olha só, agora vamos ver a importância que é ter um elemento gráfico para nos ajudar a entender a lógica de tudo. Todos os dados que estão aqui no enunciado, eu consegui transcrever nesse desenho. Obviamente que se eu fiz o desenho, eu fiz esse esquema aqui, eu vou, teoricamente, eu devo entender depois, né? A gente não pode cair naquela possibilidade de agora só eu e Deus, depois só Deus entende. Não, não dá, né? Nós temos que entender tudo. Então, quando a gente faz isso, vejam que naturalmente eu acabei criando 3 tipos de variáveis ali. Eu criei uma variável, olha só, vou fazer o modelo, definição das variáveis de decisão. Definição das variáveis de decisão. Eu criei a primeira variável que nós vamos chamar de xi, que vai ser quantidade de camisetas produzidas na semana I, onde esse I aqui vai ser de 1, 2, 3 e 4. Eu tenho uma variável yj, que é igual quantidade de camisetas produzidas em hora extra na semana J, onde esse J agora é 1 e 2 só. Reparem que o índice I aqui, por mais que represente a mesma coisa, que é tempo, semana 1, 2, 3 e 4, aqui também representa a semana 1 e 2, porém esse conjunto aqui está variando diferente desse conjunto de índices. Ou seja, o I é 1, 2, 3, 4, o J é 1, 2, por mais que sejam semanas, é duas letrinhas diferentes, tá? Eu poderia até dizer que o J é um subconjunto do I, sem problema nenhum. Podia chamar o J de um conjunto I', por exemplo. Nada impede, mas eu tenho que saber que são conjuntos diferentes. Aqui é um subconjunto daquele. Assim como eu vou ter aqui uma variável EK, que vai ser quantidade de camisetas em estoque no final do mês K. Onde o K é 1, 2 e 3. Não faz sentido ter estoque aqui no final do mês 4, porque acabou o campeonato. Tudo bem? Então tá aqui. Então a nossa primeira parte está aqui, tá? Do modelo. Agora, nossa função objetivo. Função objetivo. Vou tentar fazer bem em cima aqui para a gente aproveitar o máximo que dá. Tá? Nossa função objetivo vai ser maximizar não, minimizar o custo, né? Minimizar um custo, que é o quê? É tudo aquilo que a gente vai produzir, ó. 2x1 mais 2x2 mais 2,50x3 mais 2,50x4 mais 2,80y1 mais 2,80y2 mais os 20 centavos para cada unidade que fica no estoque. E1 mais 20 centavos. E2 mais 0,2 e 3. Tudo bem?
Reparem agora que a minha restrição vai ficar muito mais fácil de fazer. Sujeito a. Que restrição que eu tenho? Pô, muito simples. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Pô, beleza. X1 mais Y1 é a quantidade que eu estou produzindo no mês 1. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5.000 mais o estoque 1. Quanto que vai ficar de estoque? Eu não sei, deixa que o modelo decida. Foco no modelo. Esquece a resposta. Deixa que a resposta o solver faz para gente. O segundo mês. Ó, o segundo mês. Como que entra estoque? Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. O estoque do mês 1, mais a produção normal, mais a produção em horas extras, tem que ser igual a 10.000, mais o estoque no final do mês 2. Reparem que nesse momento aqui, eu amarrei a primeira restrição com a segunda. Eu amarrei a primeira restrição, porque esse valor é exatamente esse valor. Então, se alguma coisa ficar em estoque no final do mês 1, ele vai entrar como estoque, como quantidade no mês 2. Tudo bem? Ó, no mês 3, entra o estoque 2 mais a produção do mês 3, tem que ser igual a 30.000 mais o estoque no final do mês 3. E já no mês 4, eu só vou ter o estoque no mês 3 mais a produção no mês 4, tem igual a ser a 60.000. Não tem o estoque 4 aqui, não faz sentido. Tudo bem? Beleza? Então tá. Acabou? Não. Tem uma informação lá que estava dizendo assim, a quantidade a ser produzida por semana é no máximo 25.000. Bom, se eu posso produzir aqui 25, mais 25, mais 25, mais 25, seria correto eu falar assim, x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 100.000? Ó, vou colocar aqui no cantinho. Seria correto eu falar isso? x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 100.000? Ou menor ou igual a 100.000? Veja, no momento em que eu faço isso, eu estou dizendo aqui que x1 pode ser 100.000, porque x2, x3, x4 vão ser zero. Então isso aqui está errado. Eu não posso juntar coisas. Eu não posso fazer restrições que sejam generalizadas. Não, eu tenho que fazer uma restrição de acordo com o que está acontecendo. O que ele está dizendo é que eu não posso produzir em hora normal mais do que 25.000. Então, sim, eu tenho que fazer x1 menor ou igual a 25.000. x2 menor ou igual a 25.000. x3 igual a menor ou igual a 25.000. x4 menor ou igual a 25.000. Assim como eu não posso dizer que produção em horas extras, como é 10.000 por mês, a soma da produção hora extra não pode passar de 20.000. Y1 mais Y2 menor ou igual a 20.000. Não podemos fazer isso. Porque se eu faço Y1 mais Y2 menor ou igual a 20.000, eu estou dizendo que eu permito fazer 0 mais 20.000. E não posso fazer isso. Eu não posso fazer 0 mais 20.000. Então, eu tenho que colocar uma por uma. Y1 menor ou igual a 10.000. Y2 menor ou igual a 10.000. Agora sim, agora acabou. Então, esse controle de fluxo aqui é o mesmo, exatamente o mesmo controle que vocês iriam ou deveriam ter usado lá no exercício 3 do fluxo de caixa, que aqui só mudava que em vez de ser semanas, era por período lá. Período 1, período 2, período 3, período 4, o último período era a função objetivo. Ou no controle de fluxo. É a mesma coisa. Todo dinheiro que entra tem que ser igual a todo dinheiro que sai. Todo produto que tem que sair como demanda ou estoque tem que ser produzido de alguma forma. E aí, obviamente, aqui que eu tenho aqui XI
YJ e EK maior ou igual a 0. Não tem problema nenhum escrever assim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Faria diferença se eu chego aqui e falo assim, no mês 1, eu tenho uma variável Z1, que é uma terceirização de estoque. Faria sentido se eu falasse, no mês 3, eu tenho uma, sei lá, uma outra empresa aqui, W3, que eu vou produzir com uma máquina emprestada do meu concorrente, que ele vai me emprestar pagando um certo aluguel. Percebem que eu poderia colocar quantas formas de produção ou de entrada de estoque, de geração de estoque, eu quisesse em cada um dos meses? Tá, professor, e se eu tivesse, então, 2 produtos? Por exemplo, aqui é camisetas, eu queria os shorts. Pô, beleza. Ao invés de ser XI, que é a quantidade de camisetas na semana I, eu poderia fazer um XIJ, onde J seria o tipo. O X seria a quantidade de produtos J na semana I. Opa, aí eu posso colocar aqui quantas semanas eu quiser, quantos produtos eu quiser. Tudo bem? E agora a gente pode ir aumentando esse cara aqui. Então, ou seja, esse modelo tá para um produto, 4 semanas. Eu poderia colocar para quantos períodos eu quiser, para quantos produtos eu quisesse. De quantas formas diferentes eu quisesse para fazer entrada de produto. Produção normal de um tipo, produção normal em outro tipo, em outro turno, produção com a máquina do tipo 1, produção com a máquina do tipo 2, porque são máquinas diferentes, mais modernas, menos modernas, produção terceirizada, comprar pronto, tudo isso poderiam ser formas diferentes. Eu poderia ter estoques diferentes, estoque na empresa, um estoque simples que nem esse daí, eu poderia ter estoque terceirizado. O meu estoque normal, ele tem uma capacidade de 10 mil. Acima de 10 mil, eu tenho que terceirizar um estoque, e eu vou chamar lá de, em vez de E, de F, F1. É quantos produtos eu vou colocar em estoque no armazém terceirizado. Sem problema nenhum. A lógica da conservação de fluxo permanece a mesma. Tudo bem? Beleza? Então, sempre que puder, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Desenhar um fluxo, desenhar uma lógica, desenhar um fluxograma, desenhar um esquema, fazer uma figurinha de um caminhão indo para lá, para cá, uma rua, não importa como vai ser, mas ajuda, tá? Muitas vezes uma tabela já resolve o nosso problema. Então, uma tabela já resolve o nosso problema. Mas se a gente conseguir tabelar e desenhar, vai ser mais fácil ainda criar esse modelo matemático aqui. Tá bom? Beleza? Então, agora eu vou fazer um outro problema para a gente entrar agora na estrutura de um modelo de programação linear. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Volta para cá. Um arquivo novo. E problema 6. Vamos pegar o problema 6, que é simples. Pessoal, se vocês quiserem parar, podem parar a hora que vocês quiserem, tá? É só me chamar. Tá? Então, esse problema aqui eu vou usar para a gente compreender a estrutura de um modelo de programação linear, tá? Nome dos elementos, obviamente que tudo tem nome, tudo tem jeito, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho. Tô cronometrando. Não. Muito bem. Então vamos lá ao exercício 6, tá? Uma oficina mecânica deseja alocar o tempo ocioso disponível em suas máquinas para a produção de 3 produtos. A tabela abaixo dá as informações sobre as necessidades de horas de máquina para produzir uma unidade de cada produto, assim como a disponibilidade das máquinas, o lucro dos produtos e a demanda máxima existente no mercado. Deseja-se esquema semanal de produção de lucro máximo. Então, voltamos aí a um exemplo um pouco mais simples, um exemplo um pouquinho mais simples,
para que a gente possa fazer toda a demanda. Então, é bem simples a lógica desse exercício, né? Eu tenho aqui um produto A, que ele precisa passar 5 horas no torno, 8 horas na fresa, 2 horas na furadeira, vai retornar um lucro de 20 unidades monetárias lá, dinheiros, 20 dinheiros, e tem uma demanda de 40 itens, 40 produtos, tá? E assim por diante para cada um deles. Quantidade de horas. Bom, o produto A demanda, um produto A demanda 5 horas, dois produtos A demanda 10 horas, 3, 15 horas, assim por diante. A quantidade total de horas que eu posso gastar no torno é de 400 horas. Na fresa, 500 horas, e na furadeira, 300 horas. Tá? Então, o objetivo nosso é criar esse modelo. Muito bem. Bem simples, temos 3 variáveis lá. Então, começar o modelo com definição das variáveis de decisão. Repararam que sempre começa assim, né? Decisão. Tem que começar assim. Tem que começar com definição das variáveis de decisão. A gente vai começar com outras coisas antes das variáveis de decisão, só quando a gente formalizar o modelo. Mas isso é daqui a algumas aulas só. Bom, muito bem. Então eu vou colocar aqui, para ficar mais simples, eu vou chamar aqui de xi, vai ser igual a quantidade do produto I a ser produzido. Quantidade do produto I a ser produzido. Tá? Onde esse I aqui, eu vou chamar de 1, 2, 3, tá? Ficar mais fácil. 1, 2, 3 é o A, B e C. Muito bem. Com nossa função objetivo. Tá. Aquilo que eu falei para vocês, gente. O passo 1 de modelagem, que é a definição das variáveis de decisão, tem que ser o passo 1. Não tem como alterar. Não tem como eu fazer qualquer modelo se eu não definir as variáveis. Isso significa que, se você olha o enunciado e vai direto para o Excel, os exercícios básicos você até faz. Quando ele começa a complicar um pouco, você vai chegar uma hora que você vai pensar assim, e isso veja se não aconteceu com vocês já. Nossa, mas eu não estou conseguindo fazer esse modelo aqui no Excel. Está faltando alguma coisa. Está errado. O enunciado está errado. Está faltando algum dado. Eu não estou conseguindo. Sabe por que você não está conseguindo? Você não definiu as variáveis de decisão. Você não deixou claro o que eu quero saber. Eu quero saber o lucro? Não quero saber o lucro. Por quê? Eu sei calcular o lucro. Eu sei calcular o lucro. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto do produto A, quanto do produto B, quanto do produto C. Isso que eu quero saber. Se eu sei disso, eu consigo calcular quanto que eu vou ganhar de lucro, quanto de hora que eu vou gastar no torno, quanto de hora que eu vou gastar na fresa, quanto de hora que eu vou gastar na furadeira. Eu vou saber tudo isso. Eu vou saber se eu vou conseguir cobrir essa demanda semanal ou não. Perfeito? Então, cuidado com isso. Tentem não criar o costume de olhar o enunciado dos exercícios e ir direto para o Excel, ou direto para alguma outra modelagem. Tentem não criar esse costume. Façam um esforçozinho, nem que seja no papel mesmo, uma folha de rascunho, faz o modelo matemático na mão, vê se não está faltando nada, depois transcreve ele para o modelo computacional. Mas não deixe de escrever o modelo matemático, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Função objetivo, então, quero maximizar o lucro, bem simples. Maximizar um Z, onde que nós temos lá 20x1 mais 15x2 mais 18x3. Sujeito a. Minhas restrições agora de torno, de fresa, de furadeira. Simples. Então, de torno. 5 horas para cada unidade de produto A, mais 3 horas para cada unidade do produto B, mais 5 horas para cada unidade do produto C. Isso não pode passar de 400 horas. Mesma coisa para os outros. 8x1 mais 4x2 mais 0x3. Mais 0x3 eu posso colocar ou não colocar. Vou preferir aqui não colocar, até para a gente entender as coisas depois. Menor ou igual a 500. 2x1 mais 5x2 mais
x3 menor ou igual a 300, e as restrições de demanda semanal mínima. Ou seja, se eu tenho que produzir no mínimo 40 unidades, significa que x1 tem que ser maior ou igual a 40. x2 tem que ser maior ou igual a 50. x3 maior ou igual a 20. E aí, x1, x2 e x3 maior ou igual a zero. Muito bem. Modelo simplesinho, variáveis de decisão, função objetivo, Professor, restrições. Pois não? quando é necessário, esse x1, x2, x3 maior que zero é necessário, uma vez que eles têm que ser maior que 40, 50 e 20? Sim. Vou te dar uma resposta que você vai gostar muito. Sim e não. Tá? Neste exercício especificamente, não, porque você tem uma restrição de demanda mínima. Tá? Uhum. Mas todo e qualquer modelo, a gente sempre coloca a restrição que nós chamamos de restrição de não negatividade. Entendi. Por quê? Daqui a 3 ou 4 aulas, nós vamos começar a fazer modelos cujas variáveis elas não vão ser somente maiores ou iguais a zero. Elas podem ser variáveis inteiras, elas podem ser variáveis binárias, ela pode ser variáveis no intervalo, por exemplo, entre 0 e 1. Uhum. Então, isso a gente chama, essa não negatividade neste momento, no fundo, é uma restrição que nós chamamos de domínio das variáveis. Qual é o Ok. domínio das variáveis? Então, a gente acostuma a colocar sempre, desde já, por mais óbvio que seja, por mais redundante que seja, porque lá na frente, você vai ver que o mesmo exemplo, com domínios diferentes, significam coisas completamente diferentes. Perfeito. Tá bom? Então, Ok, obrigado, professor. foi boa pergunta, mas e por isso que a resposta é não e sim, tá? Tá, ok. Não nesse exercício especificamente, mas sim por uma questão de a gente sempre estar definindo o domínio das variáveis. Tranquilo aí, gente? Beleza. Perfeito, Então obrigado. agora, tranquilo. Agora, vamos entender os elementos que tem no modelo de programação linear, tá? Os elementos que tem. Eu posso escrever todos esses elementos aí em forma matricial. O que é forma matricial? Muito bem. Vamos lembrar o que é uma matriz. Uma matriz é um arranjo de números, elementos, coisas, funções, etc., organizados em linhas e colunas. Em linhas e colunas. Muito bem. Quando eu tenho uma matriz onde eu só tenho uma linha, nós chamamos isso de vetor. Ou só uma coluna, nós chamamos isso de vetor. Ou de vetor linha, vetor coluna. Tá? A gente define lá na álgebra, para quem fez álgebra, né? Tem gente aí que não fez, que toda vez que eu tenho um vetor, ou seja, toda vez que eu tenho uma matriz de uma só linha, uma só coluna, por padrão, a gente sempre escreve ele como vetor coluna. Isto é, várias linhas, uma única coluna. Certo? E aí, a gente tem um negócio chamado transposto. Então, vamos lembrar aqui alguns conceitos básicos. Por exemplo, eu tenho uma matriz, um vetor assim, ó, A1, A2, tararã, tararã, AN. Tá? Isso aqui é um vetor. Tá? Então, por padrão, sempre coluna na coluna. Se nós queremos escrever em formato de linha, a gente escreve aqui transposto. A1, A2, parará, parará, AN. Eu tenho N elementos aqui. Então, imagine aqui, 7, 5, menos 3, 17, tarará, tarará, 20. É assim a mesma coisa para cá. Tá? Então, por enquanto, a gente basta lembrar isso. Então, vamos ver um modelo genérico. O modelo genérico é o seguinte. Maximizar Z, C transposto X, a X igual a B. Onde o X maior ou igual a zero. Isso aqui é o que nós chamamos de modelo genérico de programação linear. Tá? Modelo de programação linear. Esse C aqui
esse C aqui, nada mais é do que os coeficientes da função objetivo. Então, vamos colocar ele aqui de vermelho. Esse C aqui, ele é composto por esses caras aqui, ó. Esses três caras aqui. Então, vou escrever de vermelho. O meu C aqui é 20, 15, 18. Como eu estou ele transposto, eu estou escrevendo ele, na verdade, em linha. 20, 15, 18. Muito bem. O A é o que nós chamamos de... Então, vamos colocar o nome aqui, né? O C nós vamos chamar aqui, então, são os coeficientes da função objetivo. O A, vamos pegar o verde aqui, nós chamamos de matriz tecnológica. Matriz tecnológica. Então, no nosso caso aqui, reparem que propositalmente, e vocês já repararam isso nos exercícios, já repararam isso nos livros, eu estou com as variáveis aí, todas elas sempre numa mesma coluna, tá vendo? Ó, x1, x2, x3. Porque a gente escreve o modelo de uma forma formalizada ou em forma matricial desse jeito. Então, quem seria essa matriz A? Seria aqui 5, 8, 2, 1. Veja, aqui não tem o x1, então é 0 vezes x1. Aqui não tem x1, é 0 vezes x1. 0, 0. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 0, 1, 0. E por final, 5, 0, 3, 0, 0, 1. Essa aqui é a minha matriz tecnológica. Nesse caso aqui, a minha matriz tecnológica tem 6 linhas por 3 colunas. 6 linhas por 3 colunas. O meu vetor C aqui são 3 por 1, e quando eu faço a inversão, a transposição dele, 1 por 3. Tudo bem? Um outro elemento, talvez o mais importante de todos, porque dele aqui vai ter um monte de coisa que a gente vai concluir, é esse vetorzinho que nós chamamos de vetor B. Tá? Vetor B. Ele é o que nós chamamos de RHS. Então, o meu vetorzinho B, nós chamamos de RHS. No caso de vocês, vai estar ao contrário aí, né? Porque eu estou espelhado para vocês, mas é o right hand side, o lado da mão direita. Depois, tá vendo que é depois igual? Ou seja, tudo aquilo que tem variável vem para a esquerda, compõe a matriz tecnológica, tem variável vem para a esquerda, tem um sinal de uma relação, uma igualdade ou uma desigualdade. Lado direito é o termo independente, é o B, que não tem variável. É o right hand side, lado da mão direita. Right... Gente, é incrível como meu inglês é bom, hein? Jesus amado. O chinês do interior do Texas que me ensinou, mandou muito bem. Mais uns 30 anos aí eu tô falando fluente inglês, tranquilo. Tão horrível que é o meu inglês. Vamos lá. Então, o nosso RHS, obviamente que aqui a gente chama de LHS também, tá? O left hand side, o lado da mão esquerda. Mas o RHS é bastante utilizado aí. Então, esse Bzinho aí, obviamente que é todos os elementos aqui do termo independente. Então, eu tenho aqui, muito bem, eu tenho aqui 400, 500, 300, 40, 50 e 20. Tá bom? Então, esse aqui é o meu RHS. Repararam que eu falei várias vezes isso, né? Porque ele é importante mesmo. A gente vai ter que entender bem que toda hora eu vou falar o RHS positivo, o RHS não negativo. Então, a gente já sabe o que a gente está falando, que é esses caras aqui que não tem variáveis depois da relação aí, da igualdade ou da desigualdade. E, por fim, obviamente, eu tenho meu vetor de variável. Ah, vamos ver lá. O meu Bzinho aqui são 6 linhas por uma coluna. E, por fim, obviamente, as minhas variáveis.
Neste caso aqui, as minhas variáveis é composta por x1, x2, x3. Ou seja, eu tenho 3 linhas por uma coluna. Então, esse cara aqui são as minhas variáveis de decisão. Variáveis de decisão, que é isso que a gente sempre dá nome para eles aqui. Tudo bem? Agora, reparem o seguinte. Como é que eu multiplicava a matriz lá? Isso você tem que lembrar, né? Isso aí cai no vestibular, gente. Não é possível. Eu sei que faz muito tempo para muita gente, mas né? Tem que lembrar aí. Então, o que é esse CTX? Vamos pegar essa multiplicação aqui. CT, que dimensão que é o CT? É 1 por 3. 1 por 3. Vezes o X, que é uma 3 por 1. Vocês lembram como é que dava aqui esse resultado? O número de colunas do segundo tem que ser igual ao número o número de colunas do primeiro tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Se isso for certo, então a resposta vai ser o número de linhas do primeiro e o número de colunas do segundo. 1 por 1 é um número, que é o valor da função objetiva. Olha só, se a gente multiplicar aqui AX, o A é uma matriz 6 por 3. O X é uma matriz de 3 por 1. Logo, esse é igual a esse, 3 é igual a 3. A resposta vai ser um Bzinho, que é 6 por 1. Tem que dar certo, tem que funcionar. Então, esses são os elementos. Então, quando a gente fala lá, os coeficientes da função objetivo, de uma forma genérica, nós estamos dizendo assim que o nosso vetor C é o C1, o C2, o Cn, ou Cn, isso mesmo. Quando a gente está falando de uma forma genérica da matriz tecnológica, nós estamos falando de uma matriz do tipo A11, A12, parará, parará, A1N, A21, A22, parará, parará, A2N, tarará, 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 AM1, AM2, parará, parará, AMN. M linhas, N colunas. N colunas. Tudo bem? X, X, X1, X2, XN. N colunas. Cada um dos X tem um coeficiente. Então, a forma matricial diz que é CT, C transposto X. Meu RHS, Bzinho, B1, B2, paraná, paraná, BM. M linhas. Como é que eu não vou esquecer nunca mais? A gente sempre fala uma matriz de tantas linhas por tantas colunas. Quem que vem antes? M ou N? No alfabeto. M, N. Então, M linhas e N colunas. Então, essa aqui é a forma genérica, forma matricial do que a gente, de um modelo de programação linear. Repararam que na aula passada o que a gente digitou lá no Excel foi isso? Foi o A, foi o B, foi o C transposto. Lá no Excel a gente digitou exatamente isso. Então, lá na aula passada a gente já tinha feito, já tinha usado a forma matricial do modelo. A gente já fez isso. A gente só deixou a nossa variável, o nosso vetor de variáveis numa linha para poder usar as funções prontas do Excel. Mas aqui, se eu pegar, se eu multiplicar C transposto X, é C1 vezes X1, mais C2 vezes X2, mais C3 vezes X3, mais Cn vezes Xn. Tudo bem? Ó, se eu multiplicar o A pelo X, vai ser A11 vezes X1, mais A12 vezes X2, mais A13 vezes X3, mais A1N vezes Xn, que é o que nós temos aqui.
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 e assim por diante. Por que que é importante a gente compreender isso agora? Porque quando a gente for escrever esses modelos de uma forma computacional, a gente não escreve assim geralmente. Até existe um software que a gente escreve assim, que chama-se Lingo no software. Mas a gente não usa mais ele há um bom tempo aí. A gente acabou usando o outro, até pela licença que a universidade tem. A universidade tinha licença do Lingo, não tem mais. A gente usa um software que é o Gurobi, aí, que é o Gurobi ou o Ciplex. Dá para escrever assim no Gurobi também? Dá. Só que a gente cria um arquivo chamado LP, de Linear Programming, um arquivo .lp. É um TXT que você, ao invés de escrever modelo.txt, modelo.lp. E aí você escreve isso aqui. Mas tem algumas regrinhas. A relação já não é assim que escreve, aí você tem que definir, fazer as definições. Então tem, obviamente, uma transcrição para isso. Mas no Excel é assim que a gente faz, exatamente assim. Tá? Então, toda a nossa teoria daqui para frente vai ser baseada nesse modelo aí de forma matricial. Tudo bem? Beleza? Para a gente finalizar, vamos construir o que nós chamamos de forma padrão. Forma padrão. Eu vou apagar, gente, só o lado direito aqui. Isso, vou apagar esse lado aqui direito. O que é a forma padrão? Tá? A forma padrão é uma estrutura onde que a gente transcreve esse modelo em forma matricial com algumas condições que são as condições mínimas, ou as condições necessárias, melhor dizendo, falando de maneira mais correta, as condições que foram desenvolvidas para que o simplex funcione. Então eu vou falar aqui de uma maneira bem simples e a gente vai treinar bastante isso nas próximas aulas. Só isso aqui já é o suficiente, que eu não quero apagar esse colorido aí. Tá? A forma padrão tem quatro condições. A única condição que pode ter diferença entre os livros, a única condição é a primeira. Tá? Mas com o passar das aulas eu vou explicar para vocês por que é melhor, ou por que eu gosto particularmente de deixar a forma padrão no maximizar. Então, vamos escrever aqui forma padrão. Forma padrão, 4 condições. 1, 2, 3, 4. Nós vamos falar muitas e muitas vezes disso, então não se preocupem, tá? Forma padrão, a primeira condição, função objetivo de maximizar. Ou seja, se eu tenho uma função objetivo de maximizar, beleza, já está na forma padrão. Se for de minimizar, eu multiplico tudo por menos 1. Aí, em vez de ser minimizar z, vai ser maximizar menos z igual a, e inverte o sinal de todo mundo aqui. Simples assim, nada mais do que isso. A segunda condição é que todo o meu bzinho tem que ser não negativo. Todo o meu bzinho tem que ser não negativo. Isso significa que ele tem que ser maior ou igual a zero. O meu RHS tem que ser não negativo. Todas as minhas variáveis têm que ser não negativas para estar na forma padrão. Quando que a variável ela não será não negativa? Vamos supor que eu modelei ela de uma forma tal que ela fosse negativa. Muito bem, eu vou multiplicar ela por menos 1. Por exemplo, imagine que x3 fosse assim.
eu multiplico, eu vou fazer aqui um x3' igual a menos um x3, né? Ou, da mesma forma, menos x3' igual a x3. Como esse cara é negativo, isso aqui vai ser positivo. Então, o meu x3' vai ser... E aonde tiver x3, eu substituo por menos x3', porque é igual. E aí, aqui, em vez de ser x3 menor ou igual a zero, a gente passa a usar x3' maior ou igual a zero e deixei ele na forma padrão. A outra forma é quando o meu valor da variável ele é irrestrita. Sei lá, por exemplo, o x2 é irrestrito. O que é irrestrito? É quando ele pode assumir qualquer valor, de menos infinito a mais infinito. É irrestrito. Isso aqui a gente vai fazer assim. x2 vai ser igual a um x2' menos um x2 duas linhas. Onde, obviamente, o x2' e o x2 duas linhas são não negativos. Então, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui pode ser qualquer valor, tá? Positivo ou negativo. Imagine que esse cara aqui tem um resultado final, depois que a gente usa o Simplex, depois que a gente usa o Solver do Excel, a gente tem um resultado de 10. Beleza, significa que x2' vale 10, significa que x2' vale 0. Então, 10 menos 0 é 10. Vamos supor que o resultado final seria resultado ótimo quando o x2 vale menos 10. Bom, se o x2 vale menos 10, significa que o x2' vale 0, menos o x2' vale 10 positivo, porque 0 menos 10 é menos 10. Então, eu coloquei uma variável irrestrita em função de duas variáveis não negativas e transformei todas elas em... Então, aonde tiver x2, eu vou substituir por x2' menos x2 duas linhas, em tudo que é lugar. Ou seja, de uma variável eu crio duas. E, por fim, todas as restrições são de igualdade. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso de fazer, mas depois que a gente faz a primeira, a segunda, vai que é uma beleza. O que a gente está dizendo? Eu vou pegar o exemplo aqui da primeira e da quarta restrição, tá? Nós criamos, nesse cara aqui, o que nós chamamos de variáveis de folga. Tá? Variáveis de folga. O que é uma variável de folga? Variáveis de folga. É o seguinte, vamos pensar um seguinte, vamos mudar aqui a cor. Imagine que eu tenho uma reta aqui de 400. É um segmento de reta, melhor dizendo, de 400, tá? Que vale 400. Esse cara aqui não é menor ou igual a 400? Então, vamos supor que a minha restrição, meu lado esquerdo, fosse menor do que isso. Esse pedaço aqui é 5x1 mais 3x2 mais 5x3. E aí sobrou esse pedacinho. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável, vamos chamar de mais x4, e vai dizer que é igual a 400. Então, a minha restrição com esse x4 passaria a ser 5x1 mais 3x2 mais 5x3 mais um x4 tem que ser igual a 400. Ou seja, esse x4 aqui é o que nós estamos chamando de folga. Então, vamos supor que esse cara aqui fosse matéria-prima, quilos. O resultado final, na hora que eu estou fazendo... Ah, não, aqui a gente tem, né? A gente tem que é horas no torno, se eu não me engano. Imagine que eu vou lá, faço a otimização, resolvo o problema no solver, na hora que eu substituo, eu vejo aqui que das 400 horas, eu gastei 380. 380. O x4 aqui vai ser igual a 20. Então, vai ser 380 mais 20 é igual a 400. Tá? Então, o x4, ou as variáveis de folga que eu criar, elas têm um significado. x1, x2, x3 são variáveis originais do problema. As variáveis de folga significa o quanto está sobrando daquele recurso ou o quanto está
faltando daquele recurso. Vamos pegar agora esse exemplo aqui. Vou pegar aqui uma outra cor. Eu tenho aqui que 40, 0 a 40. E eu tenho aqui que x1 é isso aqui. Opa, x1 é maior que 40, então não é aqui. Perceberam? x1 é maior do que 40, então ele acaba aqui. A minha variável agora de folga não é o que está sobrando, mas o que está faltando. É o que está faltando desses 40 para chegar no x1. Então, essa restrição aqui, quando a restrição é de maior ou igual, o que eu faço? x1, aqui eu vou colocar um x4, um x5, um x6, aqui vai ser um x7. Menos um x7 vai ser igual a 40. Então, eu tenho um significado para isso. x4 vai ser o que sobra do recurso 1. x5 é o que sobra do recurso 2. x6 vai ser o que sobra do recurso 3. x7, o que falta do recurso 4. x5, x8, o que sobra do recurso 5 e x9. Ou seja, eu vou criando variáveis de folga, seja ela de falta ou de excesso, de maneira com que todas as restrições fiquem de igualdade. Tá? Nós vamos treinar bastante isso na aula que vem. Na aula que vem nós vamos treinar bastante, nós vamos fazer bastante exercício. Mas é importante que a gente saiba desde já que esse modelo ele pode ser escrito na forma matricial, e quando eu preciso usar o simplex, eu tenho que obrigatoriamente colocá-lo na forma padrão. Fazer a multiplicação do que tem que ser feito. Se eu tenho algum cara negativo aqui, multiplica a restrição inteira por menos 1 para ficar positivo, inverte essa desigualdade. Mesma coisa nas variáveis, que eu já expliquei os dois casos, mesma coisa as restrições criando as variáveis de folga. A gente vai fazer isso a aula que vem inteira. Mas, para a segunda parte da aula de hoje, é importante a gente enxergar esses elementos lá no gráfico. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Modelo em forma matricial e a forma padrão do modelo de programação linear. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai abrir um pouquinho, a gente vai lá para a parte gráfica, entender como é que constrói a solução, para depois juntar tudo na aula que vem e aí sair fazendo o simplex de verdade. Tá bom? Então, beleza. Não vou salvar. Deixa eu parar aqui de compartilhar e parar de gravar essa primeira parte aqui deu.